Glória a Deus. Momento da mensagem do Senhor. Deus tem uma palavra para a igreja, tem falado. Eu acredito que vai continuar falando através da palavra, da revelação da parte de Deus. A resposta de tudo é Jesus. A resposta é Jesus. Por que você está aqui nesta noite? Jesus permitiu que você estivesse aqui. Essa tribulação, Ele permite também. Até a tribulação que a gente passa é permissão de Deus. A gente sabe da história de Jó. Tudo que Jó passava, Deus Ele permitiu. Mas Deus disse, toca até ali. Mas permitiu. Eu não sou crente, pastor, eu não canto no coral, eu não vou na igreja, eu não participo. Eu já aceitei a Cristo, mas tem lutas. E na mensagem desta noite a gente vai ver alguns princípios bíblicos do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. Ele nos chama para uma vida melhor. Deus, Ele quer que tenhamos uma vida melhor. Ele veio para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. E a gente vai perceber na mensagem de hoje um chamado de Deus especial. Ele tem chamado a cada um de nós. E Ele quer chamar para uma mudança de vida. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E no ministério do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que me impressiona muito é o amor que Ele tenha, como Ele levava a sério o seu ministério e sempre dando atenção a todos. Você vai abrir a Bíblia com essa visão. Jesus dando atenção a um mendigo, Ele dava atenção às crianças, Ele dava atenção aos enfermos, aos doentes, Ele dava atenção aos discípulos, se reunia particular com Ele. Às vezes, depois de um dia exaustivo, Ele se reunia com os seus discípulos para explicar as parábolas, para explicar o que estava acontecendo. E nesta noite eu creio que também existe um motivo para estarmos aqui, nós que estamos aqui, você que está em casa também escutando a palavra, pois Deus Ele fala contigo, Deus Ele fala comigo, o nosso Deus Ele fala. Foi citado aqui pelo grupo de louvor, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Deus é o Deus presente, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Eu gostaria agora que os irmãos sentados como estão, toda a reverência, abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo de número 11. Nós vamos observar um texto extremamente conhecido, mas que fala da dinâmica do Cristo. Ele chamando as pessoas para Ele, Ele convidando as pessoas a chegar a Ele. No capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 25, esse texto também a gente pode encontrar Lucas falando no capítulo 10, do verso 21 e 22, convite de Jesus Cristo. Jesus sempre convidava as pessoas, Ele nos orientou também a convidar, a proclamar a salvação, a anunciar as boas novas do Evangelho. No capítulo 11 de Mateus, versículo 25, está escrito assim: naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Depois Jesus dizendo no verso 28, gostaria de ouvir a igreja bem forte em uma só voz. Vamos lá? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Verso 30, porque o meu jugo é suave. Pai querido, Deus de amor, mais uma vez aqui na tua presença, Deus, neste púlpito, ó Pai, mais de 23 anos aqui, ó Deus, na tua casa, por tua misericórdia, ó Pai, falando do maior convite,
o convite maior de todos os tempos, ó Deus, o convite à vida eterna, o convite à salvação, o convite ao perdão, o convite, ó Deus, a uma nova vida, ó Pai. Ah, Deus, quantas pessoas que se acham grandes não entendem esse convite, não entendem, ó Deus, o Evangelho e a sua simplicidade, ó Pai. Mas ainda hoje, a tua misericórdia é tão grande que o Senhor levanta a tua igreja, o teu povo, ó Pai, e continuamos, ó Deus, anunciando o Evangelho da salvação, da paz, as boas novas, ó Deus, que convida o homem, independente da situação, o homem cansado, o homem sobrecarregado, oprimidos, e o Senhor oferece alívio, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque ainda hoje a tua palavra, ó Deus, ela fala ao nosso coração, ó Pai. A tua palavra, ó Deus, ela é viva, ela é eficaz, é penetrante, ó Pai, mais do que qualquer espada de dois gumes. Eu não sei, Deus, como teus filhos chegaram até aqui, como, ó Deus, cada um entrou na tua casa de oração, e como estão aqueles, ó Deus, que estão através, ó Deus, da TV e EBT, o culto online, ó Pai, estão escutando essa palavra. Quem sabe, ó Deus, alguém tem um perturbado, alguém tão aflito, e alguns até desesperado, mas o Senhor está aqui presente, ó Pai. Mais uma vez o Senhor levanta, ó Pai, o teu servo humildemente, ó Pai, para proclamar que tu és o Deus que dá atenção, que o Senhor ouve, que o Senhor tem algo a oferecer melhor. Satanás, ó Deus, ele é astuto, e ele oferece até a glória deste mundo, ó Deus, tantas propostas, mas o final é a perdição. A porta é até larga, ó Pai, é muitas coisas, ó Deus, que ele oferece, mas no final, Deus, a tua palavra nos diz que é perdição eterna. O Senhor chama, ó Deus, e às vezes o caminho é estreito, é de renúncia, mas o final é salvação. E é nesta noite, ó Pai, mais uma vez o Senhor aqui, ó Deus, usa a minha vida para a glória do teu nome, ó Pai, para fazer um convite, ó Pai, um convite a se aproximar mais do Senhor, e vai encontrar descanso. Mentes perturbadas vão encontrar livres, ó Pai. Pessoas oprimidas, o Senhor também liberta, ó Pai, e repreende o mal. Deus, fala ao nosso coração, ó Pai, através da tua palavra. Usa a minha vida por misericórdia, ó Pai, e que cada um possa estar atento, os ouvidos abertos, ó Pai, porque também diz a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Deus, que nós possamos entender, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Você sabia que Jesus gosta de estar conosco? Ele gosta, Deus gosta de estar conosco. Ele gosta de estar comigo e com você também. Eu percebo isso na Bíblia. Lá no comecinho, quando o próprio Deus gostava da viração do dia, estar ali conversando com Adão. Ele gostava de ouvir Eva, ele gostava de ouvir aquele casal. E ele procurava toda tarde, a Bíblia diz. E a gente também percebe, lendo a palavra, que houve um momento, no capítulo 3, fala da queda do homem, que este homem agora fugiu de Deus. Ele andava agora escondido. Deus sabia, sim, claro, Ele é o Senhor de todas as coisas, mas a Bíblia diz que ele foi lá no jardim, mesmo assim, naquela tarde diferente, naquele virado dia diferente, onde agora os homens que ele criou para estar com ele, para gozar da sua presença e da comunhão, agora eles já não estavam mais ali, sentindo a alegria de receber o Senhor. Perceba, irmãos, na Bíblia que Deus, ele tem esse interesse. Ele falando em Tiago, ele diz assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros, diz o Senhor. Isaías, no capítulo 59, ele diz o que aconteceu. Diz sim, porque o pecado faz separação. E foi isso que aconteceu com nossos primeiros pais. Eles pecaram, eles desobedeceram a ordem divina, e agora naquele momento, ele já tinha medo, já não tinha aquela liberdade, aquela alegria de servir ao Senhor, de conversar, de ouvir. E eu fico pensando, eu faço uma confissão aos irmãos, qual era aquele assunto, o que Deus estava conversando com Adão na viração do dia, o que ele conversava com aquele casal. E eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que tudo que ele fez era bom, tudo, a criação de Deus, muito bom. E ali ele ia perguntar: o que, o homem, vocês estão gostando? Está faltando alguma coisa? Está tudo em paz?
Eu me lembro que quando Davi pecou, ele perguntou a Davi, por que Davi fez aquilo? Se tu quisesse, Davi, eu te daria mais, eu te dei tanta coisa. Se você quisesse, eu te daria mais. Por que você fez isso? Por que você me desobedeceu? E a gente percebe, irmãos, o nosso Deus preocupado, levantando para resgatar esse homem que caiu. Inclusive eu me lembro que a palavra religião, ligar esse homem que está desligado, porque o homem se desligou. E Adão, quando se desligou, ele fugiu, ele se escondeu, e ele agora já não tinha prazer de conversar com Deus. Me parece que é uma das características de quem não está mais andando com Deus, é uma característica de quem perdeu a comunhão com o Senhor, já não tem mais prazer nem de ler a palavra, já não tem mais prazer de orar, já não tem mais alegria de participar dos trabalhos da casa do Senhor. Eu percebo que acontece isso porque há uma separação, há uma divisão por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele insiste, Ele chama o homem para novamente um convívio de harmonia, um convívio de alegria e de paz. Eu quero falar para alguém que talvez você diz, pastor, parece que Deus esqueceu de mim. Não é Deus que esquece da gente, somos nós que esquecemos de Deus, somos nós que nos afastamos do Senhor. Aí vem tanto tormento, irmãos, vem tantas lutas, vem tantas dificuldades, porque o homem, ele se afastou do Senhor. E eu percebo logo de imediato, no começo da Bíblia, o começo de tudo, Deus já oferecendo e prometendo ao homem redenção. Ele queria redimir, ele queria trazer aquele homem de volta. A Bíblia diz que aquele homem nu, com vergonha agora, ele agora queria fazer uma roupa, e fizeram uma roupa de uma folha, e Deus ali, ele já fez um sacrifício, um animal, e com aquela pele já cobriu o homem. Ali alguns estudiosos falam já apontando para Cristo, o Cordeiro, que através do seu sangue na cruz do Calvário ia remir esse homem. Mas claro que não entendiam nossos pais, aquilo ali de uma forma ainda embrionária, já se falava do Cordeiro de Deus que tira pecado, que perdoa, e Jesus que nunca desistiu de você. Eu sei que a gente está usando máscara, fica difícil, mas eu queria que você olhasse para seu irmão, ele vai entender, Deus nunca desistiu de você, Deus nunca desistiu de você, Deus nunca desistiu de você, mesmo no pior momento da nossa vida, mesmo no momento de mais embaraço, de pecado, de distância, a graça dele é tão grande, ele nunca desistiu de você. Você em casa, você disse para alguém na sua casa, Deus nunca desistiu de você. A gente percebe, por exemplo, no ministério de Cristo, aquele apóstolo incrédulo, duvidando da ressurreição, todo mundo viu e duvidando, ele ficou preocupado. 8 dias depois ele foi lá restaurar aquele incrédulo, dizendo, ele poderia até não considerar e levantar outro apóstolo, como levantou um Paulo e tantos outros, mas ele queria recuperar aquele homem, e lá vai ele atrás de Tomé. Tomé, vem cá, eu quero falar contigo em particular. Jesus Cristo sempre vai atrás da gente, ele tem realmente se interessado por mim, por você. Você talvez diga assim, pastor, é verdade isso, mas o meu filho, por exemplo, ele não quer nada com Deus, e Deus quer alguma coisa com ele. Deus foi buscar aquele que nem perguntava por ele, ele vai lá e resgata. Ele é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Queridos irmãos, nós poderíamos aqui fazer um passeio na Bíblia, e você já leu a palavra, Deus levantando profetas, levantando patriarcas, levantando homens para em busca do seu povo caído. Caim depois matou, primeiro homicídio. Deus não desistiu de Caim, é impressionante isso. Deus promete livramento àquele assassino, é a misericórdia de Deus. Eu fico observando hoje, quando tem as igrejas ali nos presídios, e quantos irmãos ali foram restituídos à sua igreja, a comunhão com Deus. Mesmo ali, eu nunca esqueço que fui fazer uma visita, e ali eu pregava num dos presídios aqui próximo, ali em Itamaracá, e nunca esqueci, e eu estava já chegando o momento de passar a palavra, e eu ali estava querendo pregar com muita força. Eu disse assim, que bom que está tão visitado, e muita gente, muitos ali presos, muitas pessoas ali que foram liberados para ouvir o pastor, para ouvir a mensagem, e ali eu fiquei alegre,
porque o culto estava muito animado. Eu disse, meu Deus, um culto no presídio é animado desse jeito, e as pessoas cantavam, davam glória, e ali adoravam o Senhor, dizendo todo o tempo que Jesus é bom, e Jesus é misericordioso. É verdade que tem alguns que ficavam sérios, distantes, observando tudo que estava acontecendo, mas eu vi muita gente alegre. E de repente, antes de passar a palavra ao pastor, eu quero passar nesse momento a oportunidade ao coral Libertos por Cristo. Isso eu não vou esquecer nunca. Coral Libertos por Cristo, ele levantou um grupo de mais ou menos, aproximadamente de 20 a 25 jovens, mas cantaram com tanta força. Eu disse, que mocidade bonita, que mocidade linda. Eu quero convidar essa mocidade para um dia a gente ir lá fazer um intercâmbio, e a juventude da gente ouvir essa... Eles cantavam muito bonito, e eu sei que a nossa juventude também tem um perfil musical, e eu disse, vamos fazer esse intercâmbio. Aí eu disse, aí quando terminou, as pessoas, pastor, que mensagem boa, Deus falou conosco, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E eu disse, amém, amém. As pessoas que me levaram também aquela alegria. Eu disse assim, quem é o líder daquele coral? Eu disse, aquele rapaz ali, eu vou falar com ele. Varão, tudo em paz? Tudo bem, que vocês cantaram muito bonito, que mensagem musical linda. Qual é a igreja de vocês? Ele fez, a igreja do presídio. Eu disse, como assim? Ele fez, nós somos daqui, todos aqui são detentos, todos aqui foram condenados, nós estamos cumprindo pena, mas Jesus veio aqui e nos libertou. Você sabe que Jesus vai e liberta, e na minha visão pobre, eu achava que era alguma igreja que foi visitar, como eu estava visitando, e ali estava cantando, mas eram eles que foram resgatados. Jesus entrou naquele presídio e salvou. A Bíblia diz que Jesus entrou usando o apóstolo Paulo ali no carcereiro, carrasco, e ele também aceitou. Jesus Cristo vai onde nós pensamos que não tem solução, e Jesus Cristo vai e salva, e muda, e transforma, e faz um novo homem, uma nova mulher, novos propósitos, para a honra e glória do nome dEle. Queridos irmãos, e Jesus foi caminhava muito, e Ele usou os profetas que jejuavam, que oravam, que pregavam. Vocês acreditam que Ele mandou até um profeta dando visão num vale de ossos secos, e esse profeta estava pregando para o próprio Israel, que estava seco. Você sabia que tem muito crente seco, que não presta atenção nem mesmo a mensagem, fica desatento, fica tantas conversas, não escuta, e Deus está dizendo que ama, que é misericordioso, que quer a gente próximo dEle mais. Existe sim, pessoas que já não sentem mais a alegria de estar na casa do Senhor, pessoas que vêm porque o esposo convidou, a esposa convidou, um amigo convidou, mas não tem aquela alegria, diz assim, é o culto, é a casa do Senhor, é a igreja, vamos lá, vamos ouvir Deus falar, vamos adorar o Senhor. Muitos perderam a alegria, e ali aquele profeta foi chamado para pregar no vale de ossos secos, e ele era o pregador, disse assim, Deus chamou para ele, deu uma visão, e disse assim, esses ossos podem ouvir a palavra de Deus, esses ossos podem se converter. Você acha que esses ossos podem ouvir a palavra, podem entender? Ele fez, Senhor, não sei, quem sabe é Tu, e Deus pode tudo. A igreja pode repetir comigo, Deus. Digam assim, Deus pode tudo. Aleluia! E aqueles ossos todos, Deus levantou um exército e fez um milagre ali. O nosso Deus é Deus que vai, que convida. O profeta Isaías, de uma forma poética, ele diz assim, eu fui buscar aquelas pessoas que não perguntavam a mim, eu ofereci vinho, eu ofereci leite, eu ofereci tudo. Felizmente, muitas pessoas não querem Deus, o Deus que dá, o Deus que tem, que usa de misericórdia, dá oportunidade. E a gente vê depois que Jesus Cristo mostrou tudo. O autor de Hebreus diz que Ele mesmo enviou seu Filho, o próprio Deus. Depois dele enviar profeta, madrugando, falando para o seu povo. A gente tem um profeta, como o profeta Isaías, que era o profeta chamado messiânico. E alguns estudiosos chegam a dizer que parece que ele é o quinto evangelho, que tudo ele vê ali. Ele chamava também um povo. Ele falava da luz do mundo, ele falava do Cristo, que veio para clarear quem está nas trevas. Queridos irmãos, muitas mensagens. E ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação, lembra disso? No capítulo número 53, porque muita gente não dá crédito, ouve aqui, mas parece que está desatento, tem outras preocupações, tem outras prioridades, mas não é mais prioridade as coisas de Deus, e Deus quer que a gente dê prioridade a Ele, Deus quer que a gente busque Ele em primeiro lugar. E muitas vezes nós encontramos tantos religiosos que iam buscar Cristo, até para conhecer Ele melhor,
iriam ouvi-lo, filósofos, doutores, mas não iam porque realmente queriam adorá-lo. Mesmo assim, Jesus recebia e Jesus conversava com eles. Queridos irmãos, eu quero chegar num texto que nós lemos inicialmente, mas a gente percebe claramente toda a literatura do Antigo Testamento, um Deus preocupado que o homem o busque, que o homem realmente tenha essa experiência com ele. O profeta Jeremias, para a gente também falar, eu posso falar Daniel, Jeremias no capítulo 33, versículo 3, todo mundo conhece, ele clama a mim, Deus quer que a gente clame. Os irmãos lembram desse versículo? Vamos clamar então, vamos recitar? Vamos lá? Anunciar-te-eis o quê? E ocultas que tu não sabes. Deus está mais preocupado que a gente clame do que a gente mesmo clamar. Deus é solícito, Ele quer que o homem o busque. Mas parece que o meu povo se esquece de mim. O profeta Isaías, de uma forma eloquente, os irmãos perceberam aí, por favor, abra sua Bíblia, Isaías, no capítulo de número 1. A gente vai ver Deus preocupado o tempo todo em chamar o homem, sempre chamando o homem para a comunhão, para o arrependimento, mas parece que o homem está com os ouvidos completamente tapados, não quer ouvir a voz de Deus. E aqui Deus usando o profeta Isaías, e eu chamo sua atenção para essa leitura, ele diz que até os animais têm uma compreensão melhor do que o homem. Olha o que é que diz aqui, uma visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. O irmão percebe quantos reis, Deus sempre mandando, fulano, vai lá, prega, anuncia, e o povo não queria ouvir. Muitas vezes o profeta Jeremias ia pregar e o povo não queria ouvir. Depois alguém perguntava, tem palavra de Deus? Ele fez, tem, sempre tem palavra de Deus. Hoje de manhã, palavra de Deus, agora à noite, palavra de Deus, Deus tem falado. A gente não sabe amanhã, hoje Deus tem se revelado. E aqui no versículo 2, Isaías 1:2, escuta aí, amados, o que é que Deus está dizendo? Ouve, ó céus, e presta ouvido tu, ó terra, porque quem fala é o Senhor. Imagina só um profeta chegando e dizendo isso para o povo. Terra, quem está falando é Deus. Os irmãos, não, quem está falando é o pastor Samuel, eu já conheço. Quem está falando é Deus. Já pensou Deus falando aqui, usando a minha vida? Deus está falando com você, Deus está falando conosco. Para a gente se voltar para Ele e prestar, dar ouvidos. Inicialmente nós citamos, quem tem ouvidos ouça, que Deus fala com a igreja, o Espírito. Eu criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Os irmãos percebem hoje, inclusive, na mensagem desta manhã, a gente ouviu que o povo de Deus é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, sempre caindo, e Deus sempre buscando, sempre pecando, assim, Deus tendo misericórdia, Deus dando oportunidade, e Deus chamando para uma nova vida, para uma vida de comunhão. Mas parece que a gente não está entendendo. No versículo 3, Deus disse que criou filhos, chama atenção, mas eles prevaricaram contra o Senhor. Versículo 3, a igreja pode me ajudar, os irmãos podem ler, com a voz bem forte, vamos lá? O boi conhece o seu, e o jumento a manjedoura do seu, mas Israel e o meu povo, é antigo isso, igreja, do povo não entender, Deus está se revelando, Deus está falando, Deus está comunicando, mas parece que não entende o que Deus está falando, parece que sempre estamos mais inclinados a desobedecer do que obedecer. O profeta Oséias vai lamentar, diz que Deus cercou, laçou o povo com uma corda de amor, trouxe para si, mas o meu povo é inclinado a desobedecer, o meu povo é inclinado a pecar. Eu estou escalado para pregar, então eu vou, mas se eu não for escalado, então eu não vou. Eu estou escalado para cantar, eu vou cantar, mas se eu não estou escalado, eu não vou cantar. A gente tem que ter prazer para cantar toda hora, ou aqui, ou ali, onde estiver, você adore, porque Deus é digno, aleluia, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Não se anime, eu me esforcei porque eu estou escalado. Sim, claro, a responsabilidade é grande, mas nós estamos escalados até a morte para louvar o Senhor, até o fim, eternamente. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. E a gente desinteressou-se, parece que não está mais animação de nada, e Deus chamando, o boi tendo mais entendimento, o jumento, mais em obediência do que o meu povo. E aqui ele diz, ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Irmãos, imagina só,
Lá vai, a gente está lendo aqui o profeta, esse texto todo é um lamento de Deus pela desobediência do seu povo. Aí se você chegar em Jeremias, você vê Jeremias dizendo, Deus dizendo, estou cansado, eu tenho chamado vocês. É uma expressão forte, Deus dizer que está cansado, porque Deus não se cansa. É só para mostrar como Deus está querendo. E tem uma vida espiritual, o nível tão baixo, espiritualmente falando, não tem aquela alegria, não tem mais a intimidade com o Senhor. O profeta Jeremias tem até um livro chamado Lamentações de Jeremias, porque Deus lamentando o profeta, há quem diga que ele escreveu aquele livro chorando pelo desinteresse. Agora existe um jogo, povo de Deus, e faz campanha, e é não sei o que, e é propósito, é tanta coisa que criam hoje, mas já não tem a liberdade, a alegria de servir o Senhor. Tem que ter uma coisinha, tem que ter, sabe, irmão, as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, já não tem alegria de abrir a sua Bíblia em casa. Deus fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Quem crê que Deus fala, dê um glória para Ele, porque Deus fala comigo, fala com você, Ele tem falado. A gente anda tão desanimado, tão michuruco, tão pequeno, já não tem grandes projetos para o Senhor, a não ser os nossos. Deus está querendo mais de você. Quando eu tinha 17 anos, o pastor lá fez um desafio para mim, disse assim, você vai ser conferencista. Eu disse, eu, pastor, não tira, nem sonhava em seminário, nada, você vai ser conferencista. Eu disse, mas como? Ele, não, você vai falar do amor de Deus. E o tema da mensagem foi, onde passarás a eternidade? Ainda nunca mais eu pude esquecer disso. E convidaram um cantor. Eu era o pregador e tinha um cantor, todos os dias ia. E ele cantava todos os dias, o que Deus está querendo de mim, Lenido Silva. O que Deus está querendo de mim, sei que é maior. Você acha que Deus quer você só isso? Ele quer muito mais, não se ofenda não. Deus não quer você para ser bancário não, crente de banco. É muito bom você estar aqui, mas Deus quer mais. Deus está querendo mais de você, porque Ele nos capacitou. Ele sabe o teu potencial, é Ele que dá força a você, a mim, para fazer. É muito pouco. A gente percebeu na doutrina da mordomia, Deus dando 5 talentos a um, e ele produzindo mais 5, Deus dando para produzir, mas teve um que ganhou 1, ninguém fica sem ganhar nada, esse enterrou o talento que tinha. Eu já fiz minha parte, eu já fiz meu culto, irmão, a gente tem que fazer muito mais. E aqui a gente está percorrendo na Bíblia e vendo que o tempo todo Deus chamando. Deus chamando. Veja aí, por favor, Lamentações de Jeremias. Vamos dar uma passada aqui, só Lamentações de Jeremias. Olha, o que é que Deus fala aqui com o profeta? Vou pegar um texto, capítulo 3. Profeta Jeremias, ele estava triste, profeta triste, porque ele avisou tanto o povo que Deus queria comunhão, que Deus cabia o pensamento, que Deus queria ajudar. Sabe o que o povo fez? Eu quero é pecar. Saía da presença de Deus para pecar. Eu não quero saber de igreja não, eu quero é pecar. Às vezes até queria saber de igreja, tinha uma religião, mas não queria Deus. E ele disse assim no capítulo 3, versículo 1. Olha o lamento desse homem. Capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. O profeta estava pagando por um preço muito alto por conta da desobediência do povo. Quando o povo foi para o cativeiro, ele foi também. E lá no cativeiro ele era pregador. 70 anos o povo passou. Imagina só, o povo não queria ouvir antes, dentro do cativeiro. Mais rebeldia ainda. Mas vamos lá para frente. Olha aqui o versículo que aconteceu com o profeta. Ele disse tanta coisa, o que ele passou doeu, ele chorou, ele lamentou. Diz que Deus fez envelhecer no versículo 4, a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Amados irmãos, profeta Jeremias, muito querido, mas Deus começou a quebrá-lo. Você sabia que Deus coloca crente em olaria e quebra? A massa, tem gente que está na olaria de Deus, porque Deus ama. E pastor, claro, Deus ama e começa a trabalhar. Porque às vezes o crente, a gente quer fazer do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, que Deus quer. E Deus sabe trabalhar, mas vamos dar um salto para entender essa mensagem, o que Deus falou. Olha o versículo 37, 3:37. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não mande? Ele fizer,
Ele é Deus, se não fizer Deus, a gente sabe disso ou não sabe? Ele é Deus. Ele diz assim, porventura, da boca do Altíssimo, verso 38, não sai o mal e o bem? De que se queixa tanto o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Eu tenho dado a oportunidade, mas o homem não quer buscar, não quer uma vida de santidade. Versículo 40, eu gostaria que a igreja me ajudasse. Verso 40, todos juntos, vamos lá? Esquadriemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para quem? Volta para Deus. O irmão não vai se ofender não. Está do seu lado, diz assim, volte mais para Deus. Diga para seu irmão. Está na hora de voltar mais, viu? E você sabe que está há muito tempo divagando, depois eu volto, eu quero um sinal. Quando Deus falar, Deus está falando que é hora de voltar. De deixar o pecado, de deixar aquilo que não está agradando a Ele. E a gente sabe, porque o Espírito Santo de Deus fala conosco. Isso não está agradando. E Ele diz assim, olha, versículo 40, esquadrinhemos nossos caminhos, analise, experimentemos e voltemos para o Senhor. A gente celebrou a ceia no terceiro domingo, se não me engano, domingo passado, exato, domingo passado, o segundo domingo. E a gente falou justamente disso na ceia. Examine esse homem a si mesmo. Esquadrinhe. Como é que está? Está tudo em paz com Deus? Veja aqui o texto. Levantemos, o verso 41, o coração juntamente com as mãos para Deus do céu, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso não perdoaste. Aqui o profeta sendo usado por Deus. Nós estamos passando isso e nós merecemos. A gente era muito arrogante, dono de tudo, sabia de tudo. Você percebeu que a gente não sabe de nada? Você percebeu a lição que Deus deu no mundo todinho para se humilhar? Gente que acha que e é mais importante, e fala, ó, o nariz empinado lá em cima, aí Deus desce, 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 desce. Aleluia. Deus quer que a gente desça. Deus, nesta noite, você acredita que Deus está falando no meu coração, quer que a gente se humilhe mais? Às vezes Deus dá um presente a gente, presta atenção que o Espírito Santo coloca na minha mente, dá um presente e a gente sabe o que faz com esse presente, Deus rejeita, ou despreza. Um exemplo, Deus pode te dar uma esposa maravilhosa, e você despreza a sua esposa, e depois, Deus te dá um esposo maravilhoso, tem seus defeitos, eu digo quando maravilhoso, seus defeitos, mas você não teve atenção, e muitas vezes perde. Deus te deu filhos, que é herança do Senhor, mas nós muitas vezes, a nossa atenção não é nos nossos filhos também, nem há preocupação. Queridos irmãos, a falha é minha, a falha é nossa, e Deus não desistiu de mim por conta disso. Davi chega nos Salmos, que a gente conhece um pouco, o Salmo de Davi, e ele fala do seu pecado, do que ele cometeu, da miséria, da sua situação. Se o que o Senhor fizer comigo está bem feito, o Senhor é justo no teu falar, o Senhor é puro no teu julgar, eu realmente adulterei, eu realmente matei, eu sou um criminoso, um genocida, fiz coisas erradas, e o jeito que o Senhor fizer comigo está bem feito, eu não presto, eu estou em pecado, tem misericórdia de mim. Sabe o que Deus teve? Deus fez? Deus teve misericórdia dele, porque ele confessou, ele reconheceu que estava errado. Sabe qual é a dificuldade nossa? É nunca estar errado. Que pastor não sabe de nada, que irmão não sabe de nada. Deus sabe de tudo, e Deus usa seus servos que Ele quer. É uma distância da igreja, e uma pergunta que faz no meu coração: o que lhe motivou nesta noite você estar aqui? Qual foi o motivo? Pensa, se você veio com o coração aberto para adorar, para receber de Deus, e Deus está falando aquilo que você não queria ouvir, mas Deus está falando o que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que quer, Ele quer conserto, Ele quer mudança. Eita Jesus! Isso na minha vida, sabe, irmãos? Na nossa vida. E Deus aqui, Ele diz, nós prevaricamos, nós fomos rebeldes, e tal, e fala, e começa a falar, Deus usando os profetas, usa Ezequiel, eu citei aqui vários versículos, e agora, Deus Ele dizendo, lá em Hebreus, por favor,
Hebreus capítulo 1, lá em Hebreus, no capítulo 1, deixa eu ler esse texto para os irmãos. A misericórdia do Senhor é grande em nossas vidas. Hebreus, no capítulo de número 1, tem uma mensagem, versículo 1. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e foram poucos não, foram muitos profetas. E a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O Salmo 19 diz que os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia o quê? Deus tem falado com a humanidade, mas o homem permanece na dureza do seu coração. Mas a mensagem desta noite, eu queria chamar a sua atenção, bem conhecida. Tem alguns princípios que a gente precisa entender. Deus está chamando. Não é gente arrogante que acha que sabe tudo, não. São os humildes. Porque o texto diz aqui no verso 25, que o Senhor dos céus e da terra ocultou estas coisas aos sábios deste mundo, aos instruídos, e revelaste a quem é pequeno. Porque grande só tem um, grande é Deus. Nós somos pequenos, mas a gente pode ter essa falsa imaginação, essa ideia que somos grandes. E Deus revelou aos pequeninos, a quem se humilha, a quem se prostra. Davi não era rei, não era o grande monarca, mas quando Natan chegou, inquirindo e repreendendo ele se humilhou e caiu ali no chão. E muitos outros reis mandaram matar profetas, porque falaram da palavra de Deus. Tem pessoas que não gostam do evangelho, que acham que essa palavra é nossa. Essa palavra aqui não é minha, essa palavra é de Deus, e essa palavra é verdadeira, e vai se cumprir, e tem se cumprido tudo. E a Bíblia diz que ele será rejeitado por essa geração. Apesar de tanto anúncio, hoje temos evangelho, é na internet, é televisão, é em todo canto, nós temos a palavra, mas muitas pessoas não querem saber. Você pode até escolher a mensagem, está aí o canal aberto, se você for abrir agora, são muitas igrejas anunciando, mas o povo não quer ouvir. Jesus fez um convite, e neste texto bíblico maravilhoso que nós lemos, aqui nós vamos ter alguns princípios básicos, e eu queria chamar a sua atenção para o primeiro, um convite: vinde a mim. Não sei como é que você está, mas Deus está chamando você outra vez para ir a Ele. Hoje, após o culto da manhã, uma mensagem maravilhosa, a irmã Alice, pastor, vem cá, e me contou o testemunho que o filho realmente não queria o evangelho, as filhas também, a filha já vai se batizar, e o filho se converteu, já aceitou a Cristo, e ela está alegre. Ela fez: se eu pudesse, eu me agarrava com Jesus aqui, e não soltava ele mais nunca. Se você pode se agarrar, Jesus é bom, meu irmão, Jesus é maravilhoso, Ele pode fazer aquilo que nem eu, nem você pode fazer, e Ele tem um milagre para fazer na tua casa, na tua vida. Ele muda tudo, Ele muda as circunstâncias, Ele muda todas as coisas. Ele vem a mim. Eu só quero que venha a mim quem está cansado. Os cansados. Quem está sobrecarregado. Você sabe que é um convite? Todos os oprimidos. Todos. Às vezes esse mundo oprime a gente mesmo. E Deus está chamando a gente para uma nova vida. Tinha crente no tempo de Jesus Cristo, crente que vivia dentro da igreja e era triste. E ainda hoje tem pessoas que são religiosas, mas não tem a experiência ainda do convívio com Cristo. Para os cansados, para os oprimidos, Ele está dizendo assim, presta atenção, não perde essa mensagem não. Sabe o que Ele está dizendo para quem está cansado e oprimido? Há uma esperança para você. Há esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. As pessoas tristes, eles dizem assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou vida, eu tenho alegria para lhe dar. A esperança, e Ele oferece um alívio. Está pesado as coisas, às vezes está pesado. Deus oferece alívio para a gente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. É impossível recusar este convite. É uma força de expressão, parece impossível. Quando eu estudei no Seminário Presbiteriano do Norte, a graça irresistível, a graça de Deus, a gente ouve o convite e não pode deixar de aceitar esse convite. Tem gente que deixa. Um jovem muito rico, muito religioso, perguntou a Jesus o que é que ele deveria
para ter a vida eterna. Jesus diz, ó, te desliga desse mundo, vem e segue-me. E ele saiu triste, ele rejeitou Jesus Cristo. 2 ladrões na cruz do Calvário, um aceitou, o outro rejeitou. Ainda hoje tem pessoas que rejeitam a Jesus Cristo. São religiosos, conhecem até Bíblia, mas não têm uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Jesus Cristo, ele vem para o cansado. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Você já viu Jesus? Eu não vou perguntar aqui não. Todos que vieram a Jesus têm algo que ele quer dizer ainda para você nesta noite. Tem que ter um compromisso. Diz aqui o texto: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que significa isso? Comprometimento. Tem gente que diz assim, eu já fui a Jesus, conheço Jesus, mas qual é o teu compromisso com a obra dele? Qual compromisso? Ou você acha que Jesus Cristo chamou pessoas para, vou quando quer, visito aqui, visito ali, não tem mais uma igreja local, não tem mais alegria de fazer a obra do Senhor. E aqui quando eu vejo esse texto, diz que o primeiro passo consiste em aceitar a Jesus Cristo. Isso muita gente já fez, está assim, ó. Se perguntar quem é crente, está assim, ó, de crente, ó. E tem aumentado. Agora quem tem compromisso com ele, compromisso consiste, o segundo, assumir. Ele diz, quem quiser vir após mim, venha, negue-se a si mesmo, tenha compromisso, tome a sua cruz e siga-me. Há muitas pessoas que querem descanso demais e não querem fazer mais a obra do Senhor, andam cansados, preocupados. Se está trabalhando é porque está trabalhando muito e não tem tempo. Se não está trabalhando é porque a cabeça não dá, porque não está fazendo nada. É difícil isso. Mas a desculpa é que não querem a Cristo. Eu estava vendo um pensamento aqui, o autor querendo justificar esse convite de Jesus Cristo. Ele chama, mas ele quer compromisso. Você lembra que ele disse para Zaqueu, está lá no capítulo 19 de Lucas, me convém na tua casa, eu vou na tua casa. E não foi convite de Zaqueu não, ele quis ir na casa de Zaqueu. Mas ele houve comprometimento de Zaqueu. Zaqueu disse, eu resolvo dar, eu resolvo me desfazer, eu resolvo recompensar quem eu trapaceei. Eu quero mudar Jesus. Ou então hoje houve salvação nessa casa, porque ele agora quer compromisso. Queridos irmãos, o namoro, quando o jovem namora, é sério, leva ao noivado. E o noivado, no tempo oportuno, o casamento. Não é assim? E aqui, dentro desse pensamento, e finalmente, quando um diz para o outro sim, e o casamento agora é compromisso, e até que a morte separa. E tem, infelizmente, muitos cristãos, Deus já falava isso nas igrejas do Apocalipse, só é de nome, não tem compromisso, não são mordomos, não são atentos, não tem alegria de servir ao Senhor. Estão ocupados, embaraçados com tudo, e já não tem tempo mais para Deus. E aqui fala do compromisso. A figura do jugo e a canga é posta no pescoço dos bois, que ficam atrelados, presos debaixo daqui da canga. Vida com Cristo é vida de compromisso. Os irmãos podem repetir isso comigo bem forte. Vida com Cristo é compromisso, irmãos. Eu amanhã tenho que me levantar e tenho um compromisso, está no trabalho, eu tenho que ir. Você também. Mas para a igreja, a hora que eu chegar está bom. Não gosto muito de ouvir mensagem, eu vou lá para fora, está bom. Não tem mais alegria, não tem mais compromisso. É um domingo sim, 8 não, porque não tem compromisso com a obra do Senhor. É impossível uma pessoa dizer que tem Cristo no coração e não se comprometer com Ele. Também eu percebo aqui, a vida com Cristo é uma vida de compromisso, e Ele diz, tome a cruz. Alguém já disse assim, quando eu fazia discipulado com alguns pastores, tem um pastor que fez um comentário que eu não esqueço mais. Eu não quero um evangelho que me oferece cruz. Eu não. Eu quero viver com a liberdade, eu quero fazer tudo o que me vier a mente. E Jesus Cristo, nem pense, não se engane não. Se alguém estiver pregando um púlpito, isso é mentira. Eu sou crente, posso fazer tudo o que eu quero. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Você agora é servo do Senhor. Você não pode andar com mentira, enganando, com trapaça. Você agora é crente. Não, que é isso, é de todo jeito. É mentira quem disse isso. É mentira do diabo. Quem tem Jesus tem compromisso com Ele e com a sua obra. Mas também tem convite, tem compromisso e tem crescimento.
Jesus disse aqui: aprendei de mim. E o discípulo sempre está aprendendo. A gente precisa aprender do seu amor, aprender da sua graça, da sua misericórdia, aprender de Cristo, andar com Ele, servi-lo. Primeiro você vem a Cristo, o passo seguinte você se compromete com Ele, e depois você entra num processo de crescimento. Como é que pode uma pessoa dizer: eu tenho 10 anos na igreja, eu toco aqui instrumento há 5 anos, e é do mesmo jeito? Não cresceu nada. Tocou, vamos embora, papapá, é piada suja, é coisa, mas é crente. Tem compromisso? Tem, eu não vou, já fiz minha parte, agora eu vou. E cadê o crescimento espiritual? Cadê a vida transformada? Irmãos, haverá um dia de julgamento. Não mudou não. Até vem, eu não perco o culto, mas lá fora não tem testemunho. Crescimento. Não há crescimento sem aprendizagem. Aprendei de mim. E quem acha que não precisa aprender mais nada, é muito perigoso. Você está muito enganado. Acha que sabe tudo. Eu certa vez ouvi um irmão dizendo: não, pastor dominical, não, já sei o que vão dizer. É a mesma coisa. Coitado de mim e de você. Sempre Deus tem ensinado a gente, domingo após domingo, dia após dia Deus tem nos ensinado. Eu não sei qual é o motivo, mas você achar que já sabe de tudo é muita arrogância nossa. E aquele que pensa que sabe é um miserável. E a vida está assim, ó. A vida sem paz. Aprender de mim é crescimento. Por isso Jesus disse: aprenda de mim. Este aprendizado é resultado de 3 práticas na vida cristã. Você já conhece 3 práticas que ele aqui aponta: estudo da palavra, comunhão com os irmãos na fé e a oração. A gente está com um grupo discipulado. Interessante que uma diaconisa, ela disse assim: eu aprendo tanto aqui, Deus está renovando, e tem hora que parece que eu não sei de nada ainda e eu preciso crescer mais. A gente está com uma turma de 20 alunos aproximadamente, e todos já crentes, alguns com ministério, mas com desejo de crescer mais. Sabe o que eu fico preocupado? É o crente de banco que não tem alegria de servir ao Senhor, não se encaixa mais em nada. E tem igreja querendo alisar, não prega mais isso em público, com medo de perder. Se perdeu é porque nunca foi crente de verdade. Porque a Bíblia diz que a gente precisa fazer a obra de Deus enquanto é dia. Eu quero já encerrar, meu irmão. A Bíblia diz que nós precisamos orar. Esses 3 formam o tripé da vida cristã: comunhão, oração, leitura da palavra. Não pode faltar na vida do crente. Essa semana, se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para você sobre a oração, isso tinha muito discipulado. Qual seria a sua nota? Não diga não. Se também você desse uma nota, você fosse honesto, de 0 a 10 na leitura da Bíblia, qual seria a sua nota? A gente está em falta, irmãos. Nós estamos precisando ler mais, orar mais, comunhão com os irmãos. E por fim, convite, compromisso, crescimento. E quem está em busca disso, sabe o que vai encontrar? Jesus é quem diz: descanso para a vossa alma. E eu faço uma pergunta à igreja: quem aqui está precisando de descanso na alma? No coração. Estamos precisando sim. A alma às vezes está cansada de tantas coisas. E aqui o resultado na vida de uma pessoa que está diante desses princípios, princípio do convite, do compromisso e do descanso, vai encontrar paz na sua alma. Descanso. Somos definitivamente, alguém já disse, é verdade, uma sociedade cansada. Nós somos uma sociedade de pessoas tensas, estressadas, ansiosas, pessoas preocupadas. Tem pessoas aqui já preocupadas amanhã de 10 horas. Irmãos, a gente nem sabe, vai atravessar essa noite. Amanhã Deus proverá. Pessoas estressadas, não conseguem nem cultuar. Olha para o relógio, já é quase 8 horas. Deixa, Deus está falando. Nós somos uma sociedade agoniada. Uma sociedade, às vezes, com sentimento de derrota. Nada para mim dá certo, tudo dando errado. Aí vem um desânimo, vem aflição, vem desespero, angústia. Sabe qual é a conclusão?
é que o mundo está doente, o mundo está em confusão, ninguém se compreende. É tantas coisas, eu vejo pessoas se matando por partido A, partido B, uma agonia. Meu Deus do céu, quando não der mais para a igreja do Senhor viver aqui, Ele vai nos arrebatar para sempre. Deus sempre tem livramento para seu povo. Aleluia! É muita preocupação, é muita gente que sabe da verdade, mas não lê mais Bíblia. A verdade é Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, o descanso é fruto de uma vida com Deus. Eu conversava com um dos irmãos discipulados, pastor, eu confesso que esses anos estou indo na igreja, eu estou lendo esse estudo, esse livro, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. É o mesmo autor da Igreja com Propósito. E ele fala que a gente deve descansar. Quem é que dirige a nossa vida? A sua vida, quem dirige? Ao medo? Se for Cristo, então fica tranquilo, que Deus tem livramento para mim e para você. Tem livramento do Senhor. Esta mensagem desta noite, desde os antigos, lá dos Gênesis até agora, Jesus Cristo anda à procura de você. Ele lhe ama. A igreja pode inclinar sua cabeça. Eu serei bem breve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Você está aguentando mais do que está acontecendo na sua casa, na sua vida. Há um desespero na sua família. Parece que todas as portas se fecharam e não há jeito de abrir. Deus pode mudar essa situação e te dar paz. Sinceramente, eu não sei como Deus lhe trouxe até aqui, mas não sei como você chegou. E eu não estou chamando você para ser crente, porque eu creio que você crê em Deus. Você já é crente. Mas talvez alguma coisa na sua vida tornou você distante, e você descobriu através dessa reflexão, eu não sei se eu fui muito claro, bem claro, é que Deus está em busca de você, desde antigamente até hoje. Ele quer te dar segurança, quer te dar paz. Onde você está, sentado como você está, não precisa nem levantar, nem vir aqui à frente, mas você entendeu essa mensagem, e percebeu que Deus está buscando em você, quer lhe dar paz, quer dar descanso à tua alma, e você aceita esse convite de Jesus. Vinde a mim. Se tiver alguém, faça o sinal que eu quero dizer, Deus te abençoe. Quem é a primeira pessoa que tem coragem? Eu quero, estou precisando desse descanso, pastor. A minha alma está muito cansada. Deus te abençoe, meu filho. Tem a segunda pessoa? Só se você sentir no seu coração. Você anda cansado, atribulado, estressado, já não acredita mais em nada. E Jesus quer mudar essa situação, quer dar paz. Deus te abençoe. A segunda vida aqui. Tem a terceira pessoa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lá na galeria, mais uma pessoa. Quem é a quarta vida? Jesus está convidando, não é o pastor Samuel, apenas trazendo a mensagem. Vem a mim, venha a Jesus Cristo hoje, e você vai encontrar paz na sua alma, na sua casa. Vamos ficar de pé toda a igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Escuta essa palavra. Deus está convidando, é mais uma vez. Eu conhecia, pastor, esse convite, pois ele está reforçando. Alguém já reforçou alguma vez um convite para você? Jesus está reforçando hoje. Tem a quarta pessoa, já ficou de pé, igreja de oração. Não sai daqui, amém, 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 lá atrás, na galeria, 4 vidas. Quem é você que está, ó, desde manhã, que é só perturbação? Estou sentindo dizer, perturbação, pastor. Desde manhã na minha casa, semana. E eu escuto essa palavra hoje. Tem mais alguém assim? Deus vai fazer o que você não pode fazer. Um milagre. Deus é fiel. Igreja em oração. Quem é a quinta pessoa? Para a honra e glória do nome do Senhor. Ele vai ajudar. Ele está te ajudando. Ele está te chamando. Você precisa crer. Porque se crer, verá a glória de Deus. Há mais alguém? Tem irmão orando por você. Está do seu lado. Precisa ir, irmãos. Não fique em 2 pensamentos, cogitando em 2 pensamentos. O filho pródigo levantou-se e foi. Você quer vir? Deus está chamando você. Obrigado, meu Deus, por esta noite, pela tua palavra, pela mensagem musical, por tudo que aconteceu, ó Deus, pela presença de cada família aqui, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela presença dos membros, dos congregados, visitantes. Obrigado, ó Deus, pelo culto online. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos convida mais uma vez, ó Pai, para a comunhão,
para o perdão, para a renovação, para ter uma vida edificada em Cristo. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor. Por isso que a tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira, de uma maneira, ó Deus, inexplicável. O Senhor prova esse amor para conosco, ó Pai. Sempre nos chamando, ó Deus, para uma vida de intimidade contigo, ó Pai, de comunhão. Ó Deus, aqueles que perderam a alegria, que o Senhor coloque a alegria no coração novamente, ó Pai. Aqueles que já não têm prazer, ó Deus, como outrora, que o Senhor faça isso, ó Pai. Lembra-te onde caíste e volta a teu primeiro amor. Meu Deus, a obra é tua, a glória é para teu nome, ó Pai. Abençoa essas 4 pessoas que de alguma forma levantaram, deram sinal, e o Senhor sabe o que está acontecendo, ó Pai. E vem dar alívio para essa alma, ó Deus. Que possamos ter uma semana assim, cheia da tua presença, do teu amor e da tua graça. Obrigado, ó Pai, por esta noite, pela mensagem, pelo teu amor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Gostaria que o irmão sentasse, por favor. Antes da bênção apostólica, eu gostaria de convidar o grupo que tem uma mensagem musical para você. O grupo de louvor pode se aproximar. Ainda 7:50, que bom, né? A horário bom, só essa música, e você vai escutar essa mensagem musical e vai sair daqui sabendo que Deus é soberano na minha e na sua vida, e Ele tem algo para a nossa vida. Não importa o que esteja acontecendo, Ele sempre continuará sendo Deus. Amém. Vamos orar nesse momento, a bênção apostólica. É melhor vir a Deus. Alguém já disse assim: com Cristo eu sofro, sem Cristo eu sofro. É melhor sofrer com Jesus. É melhor sofrer com Jesus porque tem um escape. Quando a tempestade vier, Ele é Deus que acalma a tempestade. Eliezer Rosa cantou essa música, música linda. Sofrer com Cristo é bem melhor. Deus, Ele vai dar vitória a você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém. Deus abençoe a todos.